Graça e paz, amém, irmãos? Boa noite a todos. Deus é bom. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Amém? Diz assim o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Pai, em nome de Jesus, me coloco mais uma vez aqui na sua presença, te pedindo perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu deixei de fazer que tenha desagradado ao Senhor. Neste momento eu te peço perdão em nome de Jesus, Pai, para que nada venha impedir o teu agir, que não venha ser o que eu gostaria de falar, mas aquilo que o Senhor precisa falar com a sua igreja. Neste momento, tira do nosso meio tudo aquilo que não provém de ti. Qualquer coisa que venha tentar impedir o teu agir. Que neste momento toda ansiedade, toda preocupação, Senhor, todo emocional abalado, toda dor, toda infecção, tudo aquilo, Senhor, que possa tentar tirar a alegria, a atenção na sua palavra, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta noite. O Senhor conhece cada um que aqui está nesta noite. O Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe, meu Pai querido, como foi o ontem, como foi a segunda-feira, como foi o domingo. O Senhor sabe, meu Pai querido, às vezes tristezas, decepções, frustrações, perdas, meu Pai, abalam o nosso emocional. Mas que nessa noite, Senhor Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Desde a primeira oração que foi feita aqui neste local, todos os hinos que foram entoados, nós cremos que já chegou até Ti. Por isso, Senhor Espírito Santo, continua no nosso meio, continua falando aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos aqui o versículo 22, irmãos, dizendo que Jesus diz aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele, que ele iria despedir uma multidão. Que multidão era essa? Jesus, em todo lugar que ele chegava, as pessoas iam até ele. Pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas decepcionadas, pessoas às vezes sendo perseguidas por demônios, pessoas que estavam enfermas, pessoas que passavam por várias situações, como até hoje eu passo, como até hoje você passa. Nós passamos por isso. E diz que quando Jesus chega ali, todos que se aproximaram dele, todos aqueles que estavam enfermos, todos aqueles que precisavam de uma libertação, Jesus curou, Jesus libertou e Jesus se preocupou, porque Jesus ele se preocupa comigo, Jesus ele se preocupa com você. Às vezes, as pessoas podem não se preocupar com você. As pessoas podem não se preocupar comigo. Às vezes as pessoas olham para nós e já nos julgam. Obrigado, Tatinho. Às vezes as pessoas olham para você e já te julgam. Não sabe o que você passou, não sabe o que tem sido a sua vida, não sabe o que você passa, ou as lutas que você passa, e muitas vezes as pessoas nos julgam. Não se preocupam com a gente, mas Jesus, além de libertar aqueles que estavam oprimidos, além de curar todos aqueles que estavam enfermos, Jesus olha para aquela multidão e diz: eu não vou despedir ninguém vazio. Esse povo já está comigo há muito tempo.
E ali Jesus faz ali a sua primeira multiplicação dos pães, dos peixes, alimenta toda aquela multidão que está ali com ele. Que nessa noite que o Senhor Jesus me alimente, que o Senhor Jesus te alimente, que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas que o Espírito Santo de Deus traga ao teu coração aquilo que você necessita, porque Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa com você. Diz que sobra 12 cestos, olha só que milagre, além de Jesus alimentar cerca de quase 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que ali estavam, diz que depois ainda de todos se alimentarem, ainda sobrou 12 cestos cheios, para que depois fosse separado e dividido com as pessoas. Aí Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, olha, entra agora vocês no barco, talvez, pastor Alex, Jesus está cansado, pastor Luiz. Porque às vezes eu estou cansado, às vezes você está cansado. Ainda mais Jesus falou para aquela multidão, Jesus ali orou, Jesus ali curou, teve libertações. Quantas coisas aconteceram ali. E Jesus diz para os discípulos, olha, entra aí no barco, vão que eu vou encontrar vocês. E diz o próximo versículo, que é o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Irmãos, olha o que Jesus me ensina, olha o que Jesus te ensina, como é importante a oração. Jesus, ele está cansado, Jesus acaba de realizar milagres, mas diz que Jesus vai orar. O que é a oração? É falar com o Pai. E às vezes, irmãos, a gente diz assim, eu não sei orar. Eu quero te dizer, todos nós sabemos orar. Não, pastor, eu não sei. Você não sabe conversar? A oração é conversar com o Pai. A oração é você abrir o seu coração, é você se derramar na presença do Pai, é você contar para Ele aquilo que te aflige, aquilo que não te deixa em paz, ou uma alegria. Também você pode compartilhar uma alegria com o Senhor, enfim, quantas coisas, irmãos. Mas Jesus, ele vai ali orar, e ele está ali só, porque a multidão já foi embora, os discípulos já estão no barco, ouviram a ordem de Jesus, que Jesus diz a eles, vão, e diz que chega já à tarde. Esse à tarde por volta das 18 horas, se fosse nosso horário local aqui. Então, ali Jesus está orando, ali Jesus está na presença do Pai, que nesta noite o Espírito Santo de Deus mostre a mim e mostre a você a importância da oração, a importância de conversarmos com o Pai, a importância de nós estarmos compartilhando com o Senhor o meu dia, o seu dia, a sua aflição, a sua dor, a sua ansiedade, a sua preocupação, o milagre, enfim, aquilo que você precisa, irmãos. Porque às vezes, você já viu que às vezes nós estamos conversando no WhatsApp, a gente às vezes fica 1 hora, a gente fica às vezes 2 horas conversando com alguém, e não estou aqui dizendo que é pecado, não estou te criticando, pelo contrário, porque eu também uso o WhatsApp, eu também falo, mas quanto tempo eu tenho tirado para conversar com o Senhor? Ana queria ser mãe, Ana não conseguia ser mãe. Ana passava por um momento difícil dela chegar, Nilson, na igreja, e ela não conseguia orar. Só as lágrimas corriam dos seus olhos. Ao ponto de chamarem ela de bêbada. Nossa, essa mulher vem bêbada para a igreja. Olha lá, forte, né, pastor Luiz? Mas Deus conhecia o coração dela, ela não estava bêbada. Ela necessitava de um milagre. Ela necessitava de algo muito importante. E a oração dela chegou até o trono do Senhor. Mas eu quero te dizer que às vezes a minha oração e a sua oração é por algo, é por uma coisa, mas eu quero te dizer que Deus, além de Ele realizar isso que você está orando, Ele vai realizar muito mais na minha e na tua vida, porque Ele não só deu um filho para Ana, o primeiro, lógico, mas Ele deu um profeta. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que em nome de Jesus, o Senhor nesta noite está abrindo as janelas do céu em torno de você, do seu lar, da sua família, dessa situação, que em nome do Senhor Jesus Ele honre isso que você tem buscado da presença do Senhor. E Ana conseguiu.
E Jesus ali, ele está em oração, irmãos. Ele despede, ele está só ali. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, quem mandou os discípulos entrarem no barco? Jesus. Não foi Jesus? E um vento contrário alcançou os discípulos, sim ou não? Uma tempestade alcançou os discípulos, sim ou não? Mas eles não andavam com Jesus? Eles não eram discípulos de Jesus? Não foi Jesus que mandou eles entrarem no barco? Mas a tempestade alcançou eles. Pastor, não entendi. Eu e você não estamos imunes de passarmos lutas enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Eu e você não estamos imunes de passar por lutas, de ficarmos enfermos, de sermos afrontados, perseguidos, nos sentir só, sermos perturbados. Eu não sei qual é a tempestade que se levantou contra ti, mas o mesmo Jesus que mandou os discípulos entrarem naquele barco é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. E ele vê a tempestade alcançou, os discípulos estão lá no barco, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quarta vigília. Irmãos, primeira vigília, das 18 horas às 21 horas. Imagine, que tempestade, Denise. Que chuva, irmã Edna. 3 horas e Jesus não chegava. Agora imagine, você está lá no meio do mar, num barco, não é lancha igual o Ricardo tem. Inclusive, lógico, eu não gosto assim de fazer propaganda das pessoas, tal, mas como ele permitiu, quem for para Ubatuba, Praia do Maranduba, tem uma lancha que chama Lancha do Ricardo. É o Ricardo aqui. Roberta? A Roberta falou, pode emprestar. Todos podem andar lá, fiquem à vontade, tá certo? Não é uma lancha igual a dele, Soraya. Era um barco de pescadores. Um barco que não tinha motor na época. Um barco que não tinha a tecnologia que se tem hoje. E os discípulos estão lá. Primeira vigília, Jesus não apareceu. Segunda vigília, das 9 à meia-noite, Jesus não chegou. Terceira vigília, meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, compreende-se das 3 da manhã às 6 da manhã. E diz que Jesus vem, Beli, andando sobre as águas. Primeiro eu quero te dizer, eu não sei quanto tempo que você está esperando um milagre, quanto tempo você está esperando uma resposta. Talvez você está sentadinho aí, dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, que tem 1 mês que eu estou orando e não acontece nada, talvez 6 meses, talvez 1 ano, 1 semana, eu não sei, mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Não tem tempestade, não tem obstáculo, não tem, pastor Alex, como foi louvado aqui no domingo. Não tem porta, Josete, que impeça Jesus ir ao seu encontro. De Jesus ir ao seu encontro, de Jesus ouvir a sua oração, de Jesus te dar um abraço, de Jesus falar, eu sou contigo, filha, eu sou contigo, filho. E às vezes nós achamos que nós não somos merecedores, mas eu errei, mas eu pequei. Sim, aquela mulher, quando foi pega no erro, no pecado, todos queriam apedrejar aquela mulher, trouxeram para Jesus, aguardando, pastora Juscelia, que Jesus fosse o primeiro a atacar a pedra, pastora Marina. Sim, a pastora Marina sempre diz isso aqui na igreja, nos ensinando. Ela diz o seguinte, que quem pegasse a pessoa no pecado,
ele tinha que atirar a primeira pedra. Depois que ele atirasse a primeira pedra, todos teriam que apedrejar a pessoa que foi pego no pecado até a morte. E todos estão esperando, irmã Conceição, a reação de Jesus. E quando as pessoas nos acusam, quando as pessoas não me entendem, não te entendem, porque eu falho, você também falha. Eu peco, você também peca. Pastor Alex, professor de português, depois quem precisar de um reforço, procure o pastor Alex, em português é 10. Gosta de conjugar verbo. Eu erro, tu erras. É isso, pastor? Ele peca, nós erramos, tá certo? Vós errais, aí, ó glória. E ali está todo mundo, Nisalda, aguardando o que Jesus vai fazer. Hélio, Jesus se abaixa. E Jesus começa a mexer com a terra, a escrever. E todos aguardando uma resposta de Jesus. Errou, pecou, merece a morte. Às vezes eu e você nos sentimos assim. Achamos que nós não somos dignos de Deus. Porque eu errei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Imagine aquela mulher, que situação. Tinha errado, tinha pecado. Um monte de gente com pedra na mão, querendo matá-la. Ela se sentindo a pior pessoa do mundo, sozinha, ninguém ao lado dela. Jesus olha para a multidão e diz, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Andrei, eu fico imaginando Jesus abaixando novamente a cabeça para não constranger ninguém. Jesus continua, Nilson, escrevendo na terra, mexendo na terra. Mas ele começa a escutar pedras caindo no chão. Quando Jesus levanta a cabeça, ele olha para um lado, ele olha para o outro, só está ele e a mulher. Ele olha para a mulher e diz para ela assim, aonde estão? Os seus acusadores, os que te acusavam, os que queriam a tua morte. E ela diz, fico imaginando João Félix, ela olhando de um lado para o outro, dizendo, foram todos embora, ninguém está mais aqui. Ele levanta, eu fico imaginando a cena. Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz, vá, não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Oh, glórias! Eu fico imaginando aquela mulher que até aquele exato momento estava esperando a morte. Às vezes eu e você estamos assim, mas Ele é misericordioso. Ele diz para mim e para você, vá e não peques mais. Oi, Dani. Tá bom. Isso, a Dani. Por isso que eu gosto, irmãos, que as pessoas participem da pregação. É verdade. A Dani fala para mim, pastor, e quantas vezes Jesus disse que nós temos que perdoar? 70 vezes? Vamos, 70 vezes? Patrícia, professora de matemática, 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Em um dia, quantas vezes eu tenho que perdoar? 490 vezes. Aí eu fico pensando, Miguel, se Jesus diz para mim e para você que nós temos que perdoar, imagine quantas vezes Ele pode me perdoar. Quantas vezes Ele pode? 70, Ele manda perguntar, 70 vezes 7, é isso? Né? Se eu não fiz confusão aqui, mas é. Jesus me perdoa, Jesus te perdoa, irmãos. O inimigo me acusa, o inimigo te acusa. O inimigo tenta dizer que a tua vida não tem mais jeito, porque você não vai mais conseguir, porque que você ainda vive. Mas nessa noite todo o espírito de morte saia do nosso meio em nome do Senhor Jesus. Que toda a depressão saia do nosso meio agora em nome do Senhor Jesus. Que todo pensamento que diz a você, lá na tua mente, a melhor coisa é você tirar a tua vida, porque não tem mais jeito. Nessa noite eu repreendo isso em nome de Jesus. Que essa palavra que foi lançada sobre a sua vida, quebra agora em nome de Jesus. Porque Jesus tem vida
e vida abundância para você. Por isso que você está aqui nesta noite. Mas vamos continuar. Jesus, ele vai ao encontro dos seus irmãos e diz aqui que ele vai andando sobre o mar. Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Quem estava no barco? Discípulos. Geralmente, aqui não, né, pastor Luiz? A gente nunca fala isso não, né, Andrei? Mas, às vezes, homens fazem brincadeira dizendo que mulher que é medrosa. Não é? Mulher tem medo da barata, tem medo da lagartixa. Eu vi hoje o pastor Alex num vídeo brincando com um leão desse tamanho, um cachorro. Bonita cachorra? Cachorra muito bonita. Eu vi o vídeo. E às vezes, né? E aí a gente diz: mulher, onde já se viu? Uma lagartixa sobe em cima do sofá, um rato que passou aqui, tem medo, enfim, não é? Mas ali tinha alguma mulher no barco? Só tinham. E diz Ivone que eles ficaram com tanto medo que eles achavam que era um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus. Eu fico imaginando, tive a oportunidade de andar de barco, né? Não andei sobre a água não, né, Nilson? Ainda não é, Rose? Ainda não estou nesse poder não. Mas eu, visitando Israel, tive a oportunidade de andar neste mar, onde a palavra do Senhor é ministrada, aqui que nós estamos ministrando. Eu tive a oportunidade de andar de barco lá. E eu fiquei imaginando por um momento, irmãos, porque cada lugar que eu ia, que contava um pedaço da Bíblia, eu me colocava na história. E aí, Soraya, eu fiquei imaginando, eu ali, e viesse uma tempestade, e eu com medo de morrer, porque, irmãos, né? Todo mundo quer ir para o céu. Alguém quer morrer? Como é que nós vamos para o céu se, né? Nós falamos, passa a nossa vez. É verdade, irmãos, é eu, é você. Para, não tem aquele, não, pastor, eis-me aqui. Não, só se for você, eu não quero. Passa a minha senha para você, eu não quero agora não. Quero viver mais, quero ver meus netinhos, se Deus quiser, correndo. Oh, glórias, correndo aqui na igreja, que bênção. O pastor já os avós ali, avós, aqui já tem bastante gente aqui, graças a Deus, né? A gente olha para o presbítero Roberto agora, ele está sempre assim, a Soraya com um babador assim perto dele, sempre secando, de tanto babar, e tem que babar mesmo, tem que aproveitar mesmo esse momento, que é um momento maravilhoso, né? Um momento maravilhoso de ser avô, de ser tia, de ser tio, é muito bom, é muito maravilhoso. Então eu não quero agora não, mas aí eu ficava imaginando, irmãos, no meio de uma tempestade, eu olhava e eu falava assim: Jesus andou aqui. Olha, irmãos, que maravilha. Sabe o que é isso? É o amor que Jesus tem por mim, é o amor que Jesus tem por você. Não há barreiras, não há portas, não há distância, que Jesus não me alcance, que Jesus não te alcance. Que nessa noite a minha palavra é que Jesus te alcance, você que está aqui nessa noite. É você que está aqui com o seu coração apertado, angustiado, só você sabe o que você tem passado, só você sabe, só você e Deus sabe o que você tem passado, o que você tem atravessado, mas que o refrigério chegue na sua vida nessa noite em nome de Jesus. E eles dizem, eles estão com medo, eles gritam, é um fantasma, Bianca. Mas de repente, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vamos abrir um parênteses aqui. Irmãos, qual é o lugar mais seguro naquele momento? O barco. Mesmo no meio da tempestade, mas aonde era o lugar mais seguro? O barco. Pedro faz o quê? Se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Mas o lugar mais seguro não é o barco? Não está ali os 12? Pedro diz: se é o Senhor mesmo, deixa eu ter contigo.
Jesus olha e diz para ele: vem. Imagine, Claudete, Jesus falando: vem. Qual é o lugar mais seguro? O barco. Jesus disse para ele: vem. Tem ponte ali para Pedro ir? Tem ali boia? Como é que Jesus disse para ele: vem? Diz que Pedro se levanta. Eu fico imaginando. O barco está para cá, o barco está para lá. Eu fico imaginando João segurando Pedro, outro segurando, Tiago, todo mundo dizendo: vai morrer. Por quê, irmãos? Sim ou não? Nós estamos pescando. Estamos lá no meio do mar. Uma tempestade. Hein, irmã Edna? Aí eu vou sair do barco. Quem está dentro do barco vai falar: ele vai morrer. Mas Pedro sai e ele começa a... Primeiro, para você sair do meio dessa tempestade que você está passando, que eu estou passando, nessa noite Jesus diz para mim e para você: depende de você. Sai. Sai do meio dessa tempestade, sai do meio dessa luta, sai do meio dessa aflição, sai do meio dessa angústia, dá o seu primeiro passo. Jesus está te esperando, Jesus está me esperando. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Irmãos, eu passei por uma época, uns anos atrás, aí 20 e poucos anos atrás, foi isso? Nós estamos sim, não, 2000... Entre 2000, de 2000 até 2002, eu passei por uma depressão. E depressão é algo terrível, só sabe quem passa. Não adianta ninguém dizer é mole, é fraco. Por favor, cuidado, porque não é isso não. Você quer sair, você quer se libertar. Mas isso aqui nosso, é isso aqui que manda, viu, irmãos? Porque a dor, eu sempre digo, você toma um remédio, toma uma injeção. Eu fico, às vezes, até falar sobre enfermidade. Temos uma médica ali, que é a irmã Conceição. Qualquer pessoa que tiver qualquer problema, precisar de uma receita médica, precisar de alguma coisa, procure, está ali. Está aposentada já, trabalhou muito tempo no Hospital Padre Bento, hoje chega, né, irmã? Chega. Mas, de vez em quando, ela ainda atende alguns pacientes, faz receita e tudo mais. Pode procurar ela, que ela tem um coração que não cabe ali dentro, viu, né? Então, assim, irmãos, mas... Você procura um médico, você toma uma injeção, melhora. Quando é aqui, irmãos, é difícil. Talvez você que está aqui nessa noite, deita de um lado, deita para o outro e o sono não vem. Ô, coisa terrível. Eu sei que o Nilson tem deitado, não consegue deitar, mas ele sabe o que é. É o ombro, jogando bola. E aí foi dar uma cabeceada para o gol, cobrança de escanteio, subiu mais alto, o zagueiro veio, pegou ele no alto, ele pumba, caiu, está lá. Ainda pode olhar, está com dificuldade no braço. Como é que o Nilson tem dormido? Sentado, né, Nilson? Cheio de travesseiro. Mas talvez tenha alguém aqui, nessa noite, que não tem sono, que não consegue dormir. Você já vai dormir, quer dizer, você já vai deitar, você já vai para a cama preocupado, será que eu vou dormir? E quando a gente pensa isso, é aí que a gente não dorme. Alguém aqui já passou por essa experiência de no outro dia você ter que acordar cedo para uma entrevista, para trabalhar, ou algum compromisso que você você vira de um lado, você vira do outro e o sono não vem, a ansiedade nossa é tão grande, amanhã eu tenho que acordar cedo, né, Beli? Amanhã eu tenho que acordar cedo, eu não posso chegar atrasado, a gente não consegue dormir. Mas nessa noite, do mesmo jeito que Pedro saiu, sabe o que nós precisamos? Sabe como eu me libertei da depressão? É óbvio, irmãos, a gente passa por crise de ansiedade, de pânico. Eu digo, não é pecado. Primeiro ore, busque a face de Deus, mas não é pecado procurar um médico. Não é pecado procurar um psicólogo. Procure ajuda. Deus deixou aqui para nos ajudar. Mas o que eu quero dizer, o que significa Pedro sair do barco, talvez é eu e você, prostrado numa situação que tem tirado a minha paz e a tua paz. E nós estamos prostrados.
Nós não temos mais vontade de viver, nós não temos mais vontade de se levantar, nós não temos mais vontade de falar com as pessoas. Mas nessa noite, Jesus fala comigo e Jesus fala com você, da mesma forma que Pedro se levantou, que eu e você possamos nos levantar dessa situação. Que eu e você faça como Pedro deu o primeiro passo para se libertar dessa situação. Porque Pedro não olhou para a água. Pedro está olhando para quem? Para Jesus. Nós não vamos olhar para esse problema, nós não vamos olhar para essa enfermidade, nós não vamos olhar para essa acusação, para essa perseguição, nós não vamos olhar para essa tempestade que chegou na minha vida, para essa tempestade que chegou na sua vida. Nós vamos olhar para Jesus, porque nessa noite Jesus disse para mim e para você: venha, 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 venha. E Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco. Agora, Jesus poderia dizer para ele: fica aí, sim ou não? Poderia. Poderia, Roberta. Jesus poderia dizer: Pedro, eu estou indo. Mas Jesus espera uma atitude minha, uma atitude sua. Jesus diz: vem, Pedro, que eu estou aqui. E diz que... Oi, irmã Maria. Ai, o horário, né? Ela falou para mim correr para parar, porque o horário... Tá bom, estou acabando, já estou acabando, pastora Marina. Já estou acabando. E aí ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, o interessante aqui é que Pedro, ele desce, ele começa a andar sobre as águas, mas sentindo o vento forte teve... O medo me paralisa, o medo te paralisa. Medo, irmãos, quando eu controlo o medo, quando você controla o medo, beleza. Mas quando o medo passa a me controlar e quando o medo começa a te controlar, perdemos. É óbvio, poxa, ter medo, às vezes sair daqui sozinho, um exemplo, meia-noite, e andando daqui, lógico que eu vou ter medo, você vai ter medo, não é esse medo que eu estou dizendo. Porque esse medo que você controla, ele faz bem para mim, faz bem para a sua vida, faz bem para a minha vida, é um medo que muitas vezes evita da gente fazer bobagens. É o medo, Lucas, da gente não enfrentar determinadas coisas para não abusar. Ok, mas aquele medo que te paralisa, nessa noite eu repreendo em nome de Jesus da tua vida. Esse medo que tem te paralisado, esse medo que não deixa mais você caminhar, de você não ter mais sonhos, de você ter projetos, que nessa noite, em nome de Jesus, porque eu não posso, mas Ele pode. Mas em nome de Jesus, saia da tua mente agora. Saia da tua mente agora, em nome de Jesus. Mas diz que ele tira, porque ele ficou com medo, o vento era forte. Por um momento ele tirou os olhos de Jesus. E quando eu tiro os olhos de Jesus, quando você tira os olhos de Jesus, nós afundamos, nós caímos. E Pedro começa a se afundar. Mas o todo misericordioso, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, está aqui nesta noite, me trouxe aqui, te trouxe aqui, para dizer que você não está só, que Ele continua no controle de tudo. É momentâneo essa tempestade que você está passando, que você está atravessando. Ele continua no controle de tudo. E diz a palavra que Pedro clama, Pedro grita. Eu fico imaginando ele dizendo: Jesus, eu vou morrer, Jesus, eu vou me afogar, tem misericórdia de mim. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? É Jesus dizendo para mim e para você, que às vezes eu duvido, às vezes você duvida, às vezes nós nos sentimos só. E não estou te acusando, porque isso é normal do ser humano. Mas quantas vezes nós achamos que Jesus esqueceu da gente? Ô Senhor, até quando essa luta? Ô Senhor, até quando essa dor, né, Nilson? Ô Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado a Tua face. Eu tenho jejuado. Senhor, até quando? Eu não estou aguentando. E nós estamos duvidando como Pedro. Mas Jesus diz: Pedro, você acha que eu ia te abandonar? Jesus fala para mim e para você nessa noite: você acha que eu vou te abandonar?
Você acha que você está só, eu sou contigo, eu estou contigo. Ao ponto, eu fico imaginando que quando Jesus pega Pedro, ele diz assim, Pedro, por que duvidastes, homem de pouca fé? Você não está vendo, eu estou aqui, eu estou com você. Você não está só, irmã Edna, eu estou contigo, nós vamos passar juntos. E diz que eles voltam para o... Eu fico imaginando de que forma Pedro voltou para o barco. Primeira tese. Jesus segura na mão dele e os dois começam a andar. Pode ser uma tese. Segunda tese. Jesus pega Pedro no colo. Terceira tese. Talvez seria a minha. Eu ia pular no pescoço de Jesus. Eu ia agarrar ele, mas tão forte, e dizer, não me solta, Lídia, eu estou aqui. Vamos. Não importa o jeito que ele voltou. Mas eles voltaram para o barco. Não importa o que Jesus vai fazer, mas ele vai te trazer para o barco em segurança. Você vai voltar em segurança, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter projetos, você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. E diz que Jesus, pastora Marina fez de novo no relógio para mim parar. 21 horas e 3 minutos, ela falou, acabou seu tempo, acabou, pastora, estou acabando, fechei a Bíblia. Não importa de que jeito Jesus vai fazer. Mas ele vai fazer. Mas ele vai fazer na minha e na tua vida. Ele vai fazer. Voltou para o barco em segurança e quando chega lá, ele dá uma ordem para o vento, para a tempestade se aquê. E ela se aquê. Todos olharam dizendo, quem é este homem que até o vento o obedece? Fecha seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que meu irmão, minha irmã, o que cada um que está aqui nesta noite tem passado, mas o Senhor sabe. Nós acabamos de ler uma passagem que Pedro está com os discípulos no meio de uma tempestade. O Senhor disse a eles, vão para lá que eu vou encontrar vocês. Quando o Senhor os encontrou, eles estavam no meio de uma tempestade, raios, trovões, vento forte, água. Eles pensavam que eles iam morrer. Mas o Senhor cumpriu a tua palavra, eu vou encontrar vocês. Senhor, o Senhor deu uma ordem. Pedro tomou uma decisão que nesta noite, no meio desta tempestade, esse homem, essa mulher, este jovem, esse adolescente que aqui está, que eu também... Tomemos uma decisão, e tomar uma decisão não é fácil, porque às vezes, Senhor, o medo vem, o pânico vem, a angústia vem, o medo de machucarmos alguém, de magoarmos alguém, quantas coisas que tentam nos paralisar para que a gente não tome uma decisão, não tome uma posição, e nós continuamos no mesmo, mas nessa noite nos ensina, nos mostra de que forma fazer, como sair dessa situação. Meu Pai, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus, que nós possamos dar o primeiro passo, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com cada um que aqui está, porque se nós cairmos, o Senhor está do nosso lado para nos levantar novamente, Senhor. Então nos levante, nos capacite, mas nos dá força, que cada um aqui nesta noite sabe qual é a situação, o que é que você tem que dar o primeiro passo, meu irmão, qual é o passo que você tem que dar, minha irmã. Nessa noite o Senhor Jesus te convida, sai da tua tenda, como foi louvado aqui nesta noite. Sair desta tenda significa saia desse monte de emaranhado, dessas confusões, deste medo, deste pânico, dessa angústia, dessa enfermidade, mas dá o primeiro passo, vem até o Senhor Jesus, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa, Pai, neste momento visitar pensamentos que aqui estão, todo pensamento contrário, todo pensamento de morte, de derrota, tira agora do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Visita cada um que aqui está, visita o físico de cada um que aqui está também, aonde estiver alojada essa dor, essa infecção, essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para orarmos, poder para colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, que a unção da cura venha a ser liberada neste momento, alcança cada um de nós que aqui estamos nesta noite, Pai, que toda palavra contrária, que toda inveja, que toda falsidade, trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria seja quebrada agora, anulada agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia teu anjo agora naquele
aquele local, aquela foto que foi colocada ali agora, a foto desta pessoa, meu Pai querido, que foi feito ali esse trabalho para destruir a vida dessa pessoa, de deixar essa pessoa na cama, essa pessoa não ter mais vontade de viver, essa pessoa não ter mais vontade de caminhar. Nesta noite, envia teu anjo ali, Senhor, retira que todo o trabalho, que toda a vela que foi acesa ali, anula, quebra agora em nome do Senhor Jesus. Eu digo ao inimigo, você perdeu agora essa pessoa, em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre a vida desta pessoa. Como igreja nós estamos unidos aqui, nós estamos orando, nós estamos intercedendo. Aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo, e nesta luta agora, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, nas suas mãos, mas nós cremos, meu Pai querido, no teu poder. Nós cremos agora, em nome de Jesus, que todo o mal está sendo quebrado agora, meu Pai querido, em nome de Jesus. Anula, limpa corpo, limpa alma, limpa o espírito agora, com o teu sangue purificador, tudo limpo, une corpo, alma e espírito, para a honra e glória do teu santo nome. Mas nos abençoa, seja conosco, faz, meu Pai querido, o teu querer, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.